Opa, e aí galera, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Amante do Futebol. E nesse vídeo eu vou contar para vocês a história do Flamengo. O clube de regatas do Flamengo, conhecido como Flamengo, Mengo, Mengão ou Fla, é um dos clubes mais bem-sucedidos e populares do futebol brasileiro e do futebol mundial, tendo a maior torcida do Brasil e uma das maiores torcidas do mundo também. Então, mas antes de começar a falar um pouco da história e das curiosidades do clube carioca, já deixa o seu like aí no vídeo, e se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino de todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, para não perder os próximos vídeos aqui no canal, beleza? Bora lá então. O Flamengo é um dos principais times de futebol aqui no Brasil. Então, o Flamengo, que foi fundado no ano de 1895, ou seja, já é uma agremiação bem antiga mesmo. Ela foi fundada, na verdade, disputando o esporte de remo, e só alguns anos depois, década depois já, começou a disputar o futebol. Começou a jogar futebol algum tempo depois, uns mais de 20 anos depois de ter sido criado o Flamengo. Apesar de ter sido criado então em 1800, só começou a jogar futebol alguns anos depois, lá para 1900 e bolinha. Então vamos lá. Os seus principais rivais são os clubes cariocas também, o Vasco da Gama, o Fluminense e o Botafogo. Mas sem dúvida, sem nenhum tipo de discussão e comparação, o Flamengo é o maior time do Rio de Janeiro. É o maior e melhor também, atualmente melhor time do Rio de Janeiro, o Flamengo, e maior. É o maior campeão carioca, com dezenas de títulos já. E sobre os títulos nacionais do Mengão, o Flamengo tem 3 Copas do Brasil já conquistadas. Inclusive ontem mesmo acabou de se classificar contra o Grêmio, fez 1-0, gol de pênalti do De Arrascaeta, e está na final, vai disputar a final da Copa do Brasil desse ano contra o São Paulo. É o atual campeão. Nos pênaltis também no ano passado ganhou o campeonato contra o Corinthians e vai disputar novamente a final. É o atual campeão da Libertadores também, onde tem 3 títulos também. Atual campeão da Libertadores no ano passado, jogando contra o Atlético Paranaense, venceu por 1-0 com o gol do Gabigol. E em 2019 também venceu uma Libertadores que é recente, 2019, contra o River Plate. A equipe do Flamengo também já foi campeã mundial. Em 1981 também tem aquela música lá famosa da torcida flamenguista. Contra o Liverpool, botou os ingleses na roda, 3-0 para o Flamengo contra o Liverpool, naquela época lá do Zico, né? O Zico, a maior ídolo da história do Flamengo, né? Foi campeão mundial. O título do Flamengo é um dos times brasileiros, um dos poucos times brasileiros a ter conquistado o Mundial de Clubes na história. É uma honraria muito grande mesmo, que é para bem poucos times mais privilegiados do nosso esporte mais famoso aqui do nosso país. Continuando a falar aqui sobre os títulos nacionais do Fla, essa briga aqui é grande, hein? O Flamengo já foi campeão 7 vezes ao todo do Campeonato Brasileiro, sendo elas sem contar aquela 1987, aquela controversa Copa União de 1987, a qual numa decisão judicial há anos atrás agora, recentemente, e também pela CBF acabou
declarando o Sport como campeão, foi entregue a taça para o Sport, mas mesmo assim os flamenguistas ainda reivindicam essa conquista, acreditando que tem 8 títulos, então, juntamente com o Santos, que também tem 8 títulos do Campeonato Brasileiro, atrás dele o Palmeiras, que tem 11 conquistas do Campeonato Brasileiro. Sobre a Copa do Brasil, o Flamengo tem 4 títulos já conquistados da Copa do Brasil, mais 2 Supercopas do Brasil. Aliás, desde que a Supercopa do Brasil voltou, desde 2020, eu acho, se não estou enganado, que a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil voltou a ser disputada, o Flamengo jogou todas. Em 2021 foi campeão, 2020 foi campeão brasileiro, 2021 ele foi vice-brasileiro, mas o campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro foi o Atlético Mineiro, então assim dando a vaga, passando a vaga para o vice-campeão brasileiro, que foi o Flamengo. Em 2022 o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, assim jogando a Supercopa do Brasil em 2023, onde acabou nesse ano perdendo para o Palmeiras pelo placar de 4-3. Foi um jogaço, aliás. Aquele jogo ali no começo da temporada foi um jogaço. Aliás, essa é uma temporada muito ruim para a equipe do Flamengo, dadas todas as circunstâncias. O melhor elenco do Brasil mesmo. Acho que até só podemos discutir talvez com o Palmeiras, mas indiscutivelmente o melhor elenco do Brasil. Podemos discutir o time, né? Mas o elenco ao todo, assim, reservas, todo mundo, o Flamengo tem o melhor do Brasil. Mas nesse ano, perdeu o Mundial de Clubes na semifinal, perdeu a Supercopa do Brasil por Palmeiras, perdeu a Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, perdeu o Campeonato Carioca para o Fluminense. Recentemente, agora na semana passada, foi eliminado da Copa Libertadores contra o Olímpia, muito precocemente. Nas oitavas de finais, Flamengo caiu na Copa Libertadores. E agora o Palmeiras segue, ganhou do Atlético Mineiro, passou do Atlético Mineiro. Provavelmente o Palmeiras, se não abrirem o olho, o Palmeiras vem para conquistar o 4º título da sua história e se tornar sozinho o brasileiro com mais títulos da história da Libertadores. Aliás, sobre a história dos títulos nacionais aqui também, o Flamengo está em segundo lugar como clube, o segundo maior campeão em relação a títulos nacionais, a nível nacional, títulos importantes nacionais, atrás do Palmeiras apenas, que tem 17 títulos nacionais ali conquistados. Uma coisa muito interessante também é que o Flamengo atualmente é uma das 3 equipes que nunca foram rebaixadas. O Flamengo nunca caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sempre, desde o início, jogou todas as Série A em que disputou, nunca foi rebaixado. Então, juntamente com o Santos, que atualmente nesse ano está numa situação bem complicada, bem difícil, está na zona de rebaixamento atualmente, no fim do primeiro turno. Então, ele e o São Paulo. Então, o Flamengo pode se tornar, junto com o São Paulo, as 2 equipes apenas que nunca foram rebaixadas. Isso em caso do Santos cair nesse ano, cair nesse Campeonato Brasileiro para disputar a Série B de 2024, né? E o Flamengo é o clube de futebol mais popular do Brasil. Como eu disse lá no início do vídeo também, que o Flamengo tinha a maior torcida do Brasil, uma das maiores torcidas do mundo também. Então o Flamengo realmente é a maior torcida do Brasil, disparada. Atrás dele vem o Corinthians com milhões de torcedores a menos, não está nem tão perto assim de alcançar o Mengão.
O pódio, por exemplo, São Paulo, Palmeiras vem bem longe mesmo. Aí o Flamengo tem mais que o dobro da torcida de São Paulo e Palmeiras. Flamengo tem torcedores espalhados por todas as regiões do Brasil. É norte, é nordeste, tem flamenguistas até lá por todas as regiões do Brasil mesmo, não somente na sua região, não somente no Rio de Janeiro, não somente no Sudeste, mas também tem muitos flamenguistas, torcedores do Flamengo no Nordeste brasileiro. Aqui agora vamos passar um pouco mais, mudar um pouco o assunto aqui de títulos, conquistas da história do Flamengo. Vamos passar a falar um pouco então sobre curiosidades do Flamengo. Vamos começar pelos ídolos. Aqui os principais ídolos da história do Flamengo. Temos 2 jogadores que jogaram a sua carreira inteira pelo Clube de Regatas do Flamengo. Jogadores que no mundo inteiro só jogaram pelo Flamengo na sua carreira, como por exemplo Leandro e também o Carlinhos. Também temos outros ídolos do Flamengo destacados, ídolos que aqui no Brasil só jogaram no Flamengo, como por exemplo aqui o Júnior, como por exemplo o Moser, e também é claro o Zico, né? Não podemos esquecer o Zico, maior ídolo da história do Flamengo, maior jogador da história do Flamengo. Ganhou Libertadores, ele que ganhou o Mundial juntamente com o Flamengo. Isso também prova muito da importância, da popularidade do clube do Flamengo, né? Porque ele simplesmente inspirou o nome, inspirou o que é o principal de qualquer clube de futebol, né? O nome dele, como ele vai ser conhecido, como ele vai ser chamado. É com certeza a coisa mais importante. Ele inspirou dezenas ali de clubes, principalmente no futebol brasileiro, mas também clubes do mundo. Como por exemplo Flamengo de Guanambi, Flamengo de Varginha, Flamengo de Conselheiro Lafayette em Minas Gerais, Flamengo Paraibano, Flamengo de Arcor Verde, Flamengo de Teresina no Piauí, Flamengo de Coritiba, Flamengo de Porto Velho, do Rio Grande do Sul tem 2, do Sergipe, Flamengo de Guarulhos, Flamengo de Americana, São Carlos, Pirajuí. E os internacionais, clubes internacionais fora do Brasil que tem o nome de Flamengo. Flamengo lá em Birmingham, na Inglaterra. Em Brolin, na Inglaterra também. Um Flamengo de Bujumbura, em Burundi. Um Flamengo da Botsuana. Flamengo de Sucre, na Bolívia. Flamengo do Equador, do Peru, da Guiné-Bissau. E também alguns times extintos, como de Brasília, Anápolis, Recife e nos Estados Unidos. O Flamengo Soccer Club, Estados Unidos, aqueles que chamam o futebol de soccer. Não é somente no futebol. Não existe somente Flamengo no futebol. Como eu disse lá no começo da história, o Flamengo era um time de remo. E além do remo, ele também é destacado. Ele se destaca em outras modalidades coletivas e individuais, como remo, polo aquático e principalmente no basquete. Neste último, o Flamengo é um dos clubes mais tradicionais. Não, o Flamengo é o maior time de basquete do Brasil. O Flamengo é o maior time de basquete brasileiro, tendo inclusive apenas 7 títulos de NBB. Para você que não entende muito de basquete, NBB seria como o Campeonato Brasileiro de Futebol. O Novo Basquete Brasil seria uma NBA do Brasil. O Flamengo já conquistou 7 vezes ela e é o maior campeão, disparadamente o maior campeão. Então, ele já conquistou também, além disso, Liga das Américas, Liga Sul-Americana, já conquistou uma Champions League das Américas, que seria como uma Libertadores do futebol, a qual o São Paulo também conquistou já. Franca já conquistou. Times brasileiros também dominam no basquete.
dominam a Champions League das Américas, os times brasileiros. E ele já conquistou 2 Copas Intercontinentais FIBA, que seria basicamente Mundial do futebol. Já conquistou 2 vezes o Mundial do basquete, o Flamengo. Então, esses títulos que foi recentemente, bem recentemente mesmo, na década passada, em 2010, 2020, o Flamengo sendo campeão mundial de basquetebol. Agora aqui, antes de encerrar o vídeo, podemos citar também alguns fatos curiosos sobre o Flamengo. Então, o Flamengo, ele, na verdade, ele foi criado... ninguém poderia imaginar isso, né? Que o Flamengo, na verdade, ele foi criado com as cores de azul e amarelo ouro. As cores originais do Flamengo eram azul e amarelo ouro. A mudança para o preto e vermelho aconteceu 1 ano depois da fundação do clube. Qual foi o motivo da mudança das cores? Os tecidos, que eram caros, desbotavam facilmente na água. Olha aí como é a coisa. E aqui também temos uma curiosidade muito boa e muito reflexiva sobre como foi adotado o mascote do Flamengo. Ele foi adotado em resposta a uma provocação racista, em que as torcidas rivais do Flamengo faziam contra o time que tinha um grande número de negros torcedores do Flamengo. O time entrava em campo, torcidas adversárias gritavam urubu, urubu, para transformar a ave em uma afronta aos adversários. Então, um grupo de 4 amigos flamenguistas decidiu soltar um urubu com a bandeira do time em um clássico contra o Botafogo, em 1º de junho de 1969. Como se tivesse ensaiado, o urubu sobrevoou as torcidas e pousou sobre o gramado com a bandeira, calando a torcida botafoguense e sendo ovacionado pelos flamenguistas que gritaram: é urubu, é urubu. O time venceu a partida e nunca mais deixou o mascote. Então foi assim que foi criado, foi assim que foi adotado o mascote do Flamengo, em resposta a provocações racistas contra a torcida do Flamengo, que tinha um grande número de negros. Provocações racistas por parte da equipe dos torcedores do Botafogo. Então, em 1969 foi adotado o urubu como mascote do Flamengo. Mas então, galera, é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da história e de algumas curiosidades do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo. Deixa aí o seu comentário, deixa o que você achou do vídeo aí nos comentários. Sobre essas curiosidades aqui, você já sabia, você já conhecia essas histórias? Você sabia que no começo da história o Flamengo foi criado com as cores de azul e amarelo ouro? E que como que foi adotado o mascote do Flamengo? Sim ou não? Deixa aí nos comentários a sua observação, qualquer coisa, beleza? Deixa seu like aí no vídeo também, se você gostou, pro YouTube entender que você gostou, entregar o meu vídeo para mais pessoas. E também, se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino de todas as notificações para não perder o próximo vídeo, para não perder as próximas histórias, curiosidades, tudo sobre o mundo do futebol, os times e também jogadores, estádios, tudo sobre futebol aqui no canal do Amante do Futebol. É isso, beleza? Até a próxima, fui, fiquem com Deus.